Em reta final de contrato no Fluminense, o zagueiro David Braz entra dentro daquela escalação secundária, treinando separado no Rio de Janeiro. Será que pode ser uma boa opção para o Goiás? Um zagueirão que atua mais pelo lado esquerdo do campo. Quero comentar também sobre um atacante, o Herbert, revelado nas categorias de base do Verdão, que foi comprado pelo Coritiba, já estava emprestado por lá. Quais são os valores dessa negociação e também uma porcentagem futura que o Goiás fica com esse centroavante alto, canhoto, já marcou 2 gols inclusive neste campeonato paranaense. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Strike.bet, 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$7.000. Você concorre a prêmios semanais também na plataforma da Strike, o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Para você apostar, por exemplo, nos jogos deste final de semana no campeonato inglês, Everton e West Ham, vitória do Everton em casa, pagando 2,06 a cada real apostado. Vitória do Chelsea contra o Brentford fora de casa a 2,15. Vitória do Newcastle diante do Wolverhampton a 1,88. E o empate entre Fulham e Brighton 3,60. Essas e todas as outras odds. Tem também o Campeonato Goiano com Goiás e Goiânia. É só você entrar no site da Strike ou pelo aplicativo no primeiro comentário fixado e fazer a sua pesquisa e o primeiro depósito, dobrando também o seu saldo lá na Strike. Todas as informações logo aqui abaixo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse centroavante revelado nas categorias de base do Goiás, que foi comprado em definitivo pelo Coritiba. Estou falando sobre o Herbert, ou Herbert Nogueira, ele que tem 20 anos de idade, estava emprestado ao Coritiba, pelo Goiás desde a temporada passada, quando realizou a sua estreia no time profissional. Até aqui vem se saindo bem nas suas chances no Campeonato Paranaense, 2 gols marcados em 6 aparições, jogador que tem 1,93 m de altura, canhoto, muito forte fisicamente e ao mesmo tempo tem sim boa velocidade. Gosto do Herbert, até hoje não entendi por que o Goiás resolveu emprestar o jogador, mas pelo menos conseguiu colocar uma grana no bolso. No Campeonato Paranaense, 6 jogos, 2 como titular, e 2 bolas na rede. A tendência é que seja um jogador para a composição do elenco. Na Série B do Brasileirão, ele teve passagens pelo Sub-13 do Palmeiras, chegou a partir do Sub-15 no Goiás e realizou a sua estreia no Sub-20 na temporada de 2020 e também em 2021. Tanto é que marcou 5 gols em 14 jogos antes de ser repassado para o Sub-20 também do Coritiba na temporada de 2022. O Coritiba exerceu a opção de compra que tinha junto ao Goiás neste empréstimo do jogador. Os valores não foram revelados, tá? Se fosse para dar aqui um pitaco, algo próximo de R$1 milhão, tá? Não sei ao certo, mas geralmente as últimas negociações do Coritiba giraram mais ou menos nesse valor. Como o Goiás ficou com uma quantia ainda interessante do atleta, de 40%, este valor restante ficou com o Goiás, este valor também financeiro, essa compensação financeira, pode sim ter sido menor, mas o Goiás recebeu uma grana, isso é líquido certo. Já falei com o Eduardo Pinheiro, ainda quando o Herbert foi emprestado, lá em 2022, que seria uma opção de compra se o Coritiba quisesse ficar, o Goiás ficando com 40%, o Coxa comprou 60% dos direitos econômicos do atleta e tem um contrato longo por lá, tá? Então estas as atualizações em relação a esse centroavante. Como eu falei, acho que até merecia chances aqui no Goiás na temporada de 2021, 2022 começou muito bem na disputa do Campeonato Goiano e foi emprestado ao Coritiba. Puxando aqui de cabeça agora, eu não lembro de nenhum jogador do Coritiba vindo para o Goiás, então foi uma negociação de fato entre os clubes, uma transação como se fosse, por exemplo, no profissional. Quem veio de Coritiba nesta época foi o Diego Caito, lateral direito do Atlético Paranaense. Lembro, eu gravei um vídeo falando sobre ele também, um bom jogador hoje nas categorias de base do Verdão. E o Herbert, que na minha avaliação, na época tinha 18 anos de idade, hoje tem só 20, o aniversário dele é na metade do ano, poderia sim dar certo aí no Goiás, na composição do elenco, mas pelo menos não saiu de graça. É o que eu sempre questiono aqui, alguns torcedores, enfim, falando sobre o Eduardo Pinheiro, que por ser da família e tudo mais, aquela coisa, é o ideal? Não é, Eu acho que ele próprio consegue reconhecer isso, mas o cara é bom de serviço. Você não vê jogador do Goiás mais saindo de graça. Por exemplo, se fosse nas gestões passadas,
era bem provável que o Herbert deixasse o Goiás e não ficava com nada, igual foi com o Igor Jesus, por exemplo, volante que hoje está no Flamengo, já teve proposta já de 100 milhões de reais, e o Goiás não ficando com nada, não mantendo 10% do cara. Isso eu acho um erro gigantesco. Agora com o Herbert não, o Goiás teve sim uma compensação financeira e este percentual de 40% futuro. É o ideal? Não, o ideal é o jogador chegar no Goiás, fazer o sub-15, sei lá, desde as escolinhas até sub-15, 17, sub-20 e estreando no profissional e por que não, se candidatando a ser um bom jogador, ou como ídolo ou até mesmo uma venda futura dentro do clube. Mas pelo menos estes outros destaques não estão saindo mais de graça e o Goiás permanece com um percentual futuro. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto e boa sorte ao Herbert também lá no Coritiba. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um jogador que está ficando livre no mercado. A tendência é que busque e confirme um novo clube até o começo da Série A do Campeonato Brasileiro. Estou falando sobre o zagueirão David Braz. Ele que hoje já tem 36 anos de idade, nem parece isso tudo, né? O cara ainda está na ativa, joga bem, 1,88 m de altura, é destro, mas faz mais o lado esquerdo do campo, né? Tem uma curiosidade aí sobre o David Braz. Tem uma boa saída de bola, pode atuar como um terceiro zagueiro, fazendo essa função mais central. Vou deixar aqui o mapa de movimentação do David Braz na última disputa da Série A do Brasileirão, lá de 2023, o mapa bem preenchido pelo lado esquerdo, nesse esquema e nas ideias, né, meio malucas do Fernando Diniz, jogador que subia bastante também na região do ataque. 31 jogos do ano passado, uma assistência, neste ano só tem um jogo e segundo informações do portal Netflu, um abraço aí pro pessoal que faz um bom trabalho lá no Rio de Janeiro, o David Braz vem treinando em separado. Tanto o David quanto o Ione Gonzalez, você lembra dele? Aquele atacante colombiano, também acharia uma ótima opção aqui para o Goiás. O David Braz tem contrato somente até a metade do ano, do mês de junho, melhor dizendo, e até agora eu não vi nenhuma especulação falando sobre o jogador. É óbvio que é um cara caro, né, com toda certeza, ele deve ganhar no mínimo aí 200 mil reais, 250 mil, tranquilo, lá no Fluminense. Mas o Goiás ele precisa, na minha avaliação, de um zagueiro experiente para a Série B. Até agora pode parecer que não, né? O Edu e o Ian Souto, apesar de não ser o ideal para essa primeira fase do Campeonato Goiano, deu conta do recado muito bem, só 3 gols sofridos. Mas para a Série B o torcedor ele tem sim esse entendimento que é muito pouco. O Goiás ele tem 2 jogadores no banco, mas por que eu não quero me iludir com o Sidmar e o Martin Reia? Falando sobre o Uruguai, o Goiás teve até aqui, acho que já 5 jogos, 5 ou 6, e o Zé Ricardo não colocou ele nenhuma vez. Então assim, será que o Martin Reia é pior do que o Edu? Né? E se não for, por que ele não jogou até agora? E tem outro aspecto também, o Sidmar é muito bom, acho que seria um titular tranquilo na Série B, mas ele se lesiona demais. Então se a gente está falando dessa zaga perfeita, como que o Sidmar e o Martin Reia serão titulares na Série B, sendo que até agora nenhum deles estreou na temporada? Então acaba sendo uma ilusão do torcedor muito grande, achar que, por exemplo, o Goiás começa a primeira rodada já da Série B com esses 2 na zaga. Pode acontecer? Pode dar uma reviravolta nos pensamentos aí do Zé Ricardo, mas é algo que eu não imagino, tá? Pelo menos nesse comecinho, e mesmo se a zaga fosse os 2, o Martin, o Sidmar, tendo o Ian Souto e o Edu, eu traria mais um zagueiro canhoto de preferência para jogar ali pelo lado esquerdo. O David Braz não é canhoto, mas traz essa experiência, uma boa saída de bola, bom no jogo aéreo também, jogador revelado nas categorias de base do Palmeiras, passa também pelo Flamengo, Vitória, Santos, Grêmio e Fluminense, também no Sivasspor, no futebol turco em 2019, está no Fluminense desde 2021 e vem conseguindo até jogar com bastante frequência. Por exemplo, lá em 2021 ele realizou menos jogos, foram 23. 2022, 32 vezes, 2023 mais 31, e até agora, como está ali treinando em separado, né, sem definição, o jogador vai sim deixar o clube, né, pelo menos até o momento, somando apenas um jogo no Campeonato Carioca, e foi realizado apenas em 3 partidas, deixa eu confirmar aqui, né, neste ano ele foi relacionado somente para 3 jogos. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do David Braz? Será que pode ser uma boa opção para a zaga do Goiás? E eu buscaria, tá? Acho que o Goiás ele tem dinheiro em caixa, não estamos falando do Real Madrid, não é isso, né? Vamos guardar aqui as devidas proporções. Para a Série B, esse time do Goiás ainda é muito pouco. Eu acho que o Goiás, ele até, das contratações que fez, deu até muita sorte,
de estar se saindo bem, né, até aqui. Por exemplo, eu não tinha essa expectativa tão alta, tanto no Wellington quanto também no Paulo Baia. Sei que é campeonato goiano, mas são jogadores que demonstraram que irão dar conta para a Série B do Brasileirão. Acho que nessas posições precárias dentro do elenco, isso eu estou desconsiderando a lateral direita, porque eu imagino que o Dieguinho vá para a lateral até o começo da Série B. Se ele for para lá, resolvemos o problema. Mas nesta função de zagueiro, um meia, talvez mais um camisa 10 e um ponta direito, o Goiás não pode errar. Não pode ser jogador barato, você tem que ir no mercado e pelo menos trazer mais um. Mas pelo menos mais 2 jogadores caros, aí numa faixa de 150, 200 mil reais. Não seria nenhum absurdo, o time do Goiás é barato nesse começo de temporada, não é, digamos, condizente a um time que pode gastar até 3 milhões e 300 mil reais somente com folha salarial, considerando o 13º. Você vê que eu estou fazendo uma conta bem cautelosa, os 43 milhões para o time profissional, o restante é para a base, destinados pela gestão aí, pela primeira temporada do Luciano Pacciello. Na minha avaliação, o time do Goiás ainda está modesto. E para você não ter que passar sufoco, olha, se a Série B começasse agora, eu não acredito, por exemplo, em um Goiás subindo para a Série A. Sei que não tem times voando, até os times mais caros, como o Sport, por exemplo, perdeu para o Náutico já esse ano, acho que perdeu para o Retrô também, na estreia. Os outros, o Ceará também vem dando uma derrapada aqui e ali. O Santos começou com tudo, mas já deu um sinal que, pô, não, né, é elenco de Série B, é normal, é isso daí mesmo. Tá? O Paysandu também está bem, mas o Campeonato Paraense tem um nível técnico bastante inferior, mas acho que é um time que vai aprontar aí na Série B. E é isso, tá? Acho que a Série B não é esse campeonato todo, mas eu ainda não consigo confiar para quem tem dinheiro. Se o Goiás tivesse quebrado, igual era em 2021, e falar, ó, a gente não tem dinheiro, não vai dar mesmo, é jogar com jogador operário da bola. Tudo bem, acho que esse time para meio de tabela dá, tá? Mas para quem quer subir até com uma certa folga, precisa de mais. Tá? E tirar a grana do bolso nesse momento da temporada será muito importante. Pode deixar a sua avaliação, lembrando que o David Braz, como ele está inscrito no campeonato estadual, ele pode ser contratado até o começo do mês de abril. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Strike.bet, 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!